E aí eles estavam lá simplesmente não porque eles queriam Jesus, não porque eles tinham interesse em saber quem era aquele homem que dizia ser o Filho de Deus. Não, eles estavam lá simplesmente para julgar e verificar as suas obras. Mas mesmo assim, havia um grande propósito naquele local. E a Bíblia vai dizer que chega um homem enfermo. Jesus olha, a Bíblia diz que era Shabat. E Jesus olha e diz: para vocês é lícito curar no Shabat? Eles calados ficaram. Porque pela lei não era lícito. Mas Jesus o cura. E Jesus diz: quem de vós, tendo algum cavalo que caia no poço, não vai lá e resgatar este cavalo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se um cavalo é importante para vocês, quanto mais um filho para mim. Se vocês conseguem, no Shabat, abrir mão da lei para resgatar um cavalo, quanto mais eu, o Senhor, não farei o possível para resgatar aquele que está perdido. Em meio a isso, Jesus, ele continua e acontece algo interessante e chega no capítulo de número 15. Lucas registra, aleluia, que se achegaram-se a ele publicanos e fariseus. Ou seja, se chegaram a ele todos aqueles que diante da sociedade eram desprezados. Chegaram-se a eles aqueles que diante dos homens não eram dignos de estar com Jesus. Por isso que eles olham uns para os outros e a Bíblia diz que eles murmuravam. Não era coisa em voz alta, era murmuração. Era algo ali, eles uns com os outros dizendo: quem é esse homem? Em outras palavras, ele estava dizendo: acaso ele não sabe quem é essas pessoas que estão sentando com ele, comendo com ele? Ele não sabe que se ele fosse realmente filho de Deus, se ele realmente fosse esse Messias que viria, ele bem saberia quem está comendo com ele. Ele não se aproximaria. Se ele é esse Deus santo, por quê? Ele se aproxima de pessoas que diante dos outros são pessoas marginalizadas, são pessoas que não merecem o amor de Deus. Oh, queridos, realmente eles fazem uma pergunta, mesmo sem saber realmente aquela pergunta era a verdade. Eles perguntam: quem é esse? Eles não sabem quem era Jesus. É por isso que ele fala daquelas coisas. Mas o mestre sabia quem ele era. O mestre sabia o que ele estava fazendo. Sabe por quê? Jesus, ele vai iniciar uma parábola neste momento. Ele diz, conhecendo o coração deles, ele diz: porque qual o pastor que perdendo uma ovelha não junta todos os seus esforços para ir buscá-la? Qual é o pastor que perdendo uma ovelha ele não mede esforços para recuperar aquela ovelha perdida? Mas se a gente for prestar atenção, só é ovelha quem tem pastor e só é ovelha perdida quem fazia parte de um aprisco. Só que esse texto ele é utilizado para as pessoas que estão distantes de Deus, que não conhecem o Senhor. Mas como assim? Que mistério é esse? É porque lá no Éden, a humanidade fazia parte de um aprisco chamado Éden, que era pastoreada pelo pastor dos pastores, o bom pastor, o próprio Deus. Na humanidade, lá em Adão e Eva, eles faziam parte do aprisco chamado Éden. E por conta do pecado, eles se perderam e foram expulsos do jardim. E desde então, a humanidade representada em Adão está distante de Deus. Desde então, a humanidade, ela busca desenfreadamente voltar para o aprisco, mesmo sem se perceber. Porque para a ovelha, o aprisco ele é lugar de confiança, local de cuidado, local de descanso.
Então o homem perdido, com a natureza pecaminosa, ele busca em todas as outras coisas saciar aquilo que só o aprisco verdadeiro pode oferecer. Que só o pastor dos pastores pode oferecer para ele. Mas ele busca em carros, ele busca em casa, ele busca em bens materiais. E nunca se sacia, porque a verdadeira satisfação nós só encontramos em Cristo Jesus. A verdadeira felicidade nós só podemos encontrar com Ele. É por isso que muitos que estão aqui, que já são convertidos, talvez já tiveram muitas riquezas, talvez já ganharam muitas coisas, fizeram grandes realizações, mas o seu coração nunca estava satisfeito. Sempre queria mais, sempre queria mais, sempre queria mais. Por quê? Porque o seu coração ainda não estava satisfeito naquele que realmente pode satisfazer todos os nossos desejos. E não desejos carnais, mas os nossos desejos espirituais que a nossa alma anseia. Aleluia. E a humanidade, ela é essa pessoa perdida. Pelo seu pecado de desobediência, Adão, ele é expulso e está perdido. Foi botado fora do aprisco. Agora essa ovelha está perdida. Agora essa ovelha não sabe mais o que fazer. Aleluia. Aleluia. Mas em Romanos 5, vai dizer, 5:12 diz, porque por um homem entrou o pecado. Por Adão entrou o pecado. E por conta do pecado de Adão, toda a humanidade está distante de Deus. Mas também por conta de um homem, houve salvação para o perdido. Por conta de um homem, houve salvação para as nossas almas. Em Adão, nós fomos desesperançados, mas em Jesus a esperança foi retornada. Em Jesus a alma perdida pôde encontrar um descanso novamente. Em Jesus a alma abatida, cansada, pôde encontrar alívio. Em Jesus, não é nos seus bens, não é no teu apartamento, não é no teu carro, não é no teu emprego, não é na tua família. Somente em Jesus. Somente em Jesus. Somente em Jesus. Aleluia. E é por isso que esses homens perguntam quem é esse homem. Porque no capítulo de número 14, Jesus conhecia e percebeu que eles procuravam os melhores lugares. Eles procuravam os melhores lugares. Por quê? Porque eles queriam aparecer. Eles se preocupavam com os melhores lugares porque eles queriam fama, honra dos homens. Por isso que eles perguntavam quem é esse que olha para o moribundo. Quem é esse que se importa com esta ovelha perdida? Eles perguntavam quem é esse, mas Jesus sabia quem ele era. Ele sabia qual preço ele pagaria por aquelas vidas. É por isso que para Jesus é tão importante, irmãos. Cada vida tem um valor. Cada alma para o Senhor tem um valor, porque Ele sabe o preço que Ele pagou e foi um alto preço, diz a palavra do Senhor. Preço de sangue. Um alto preço foi pago para que em Jesus nós tivéssemos vida e vida novamente. Quem aqui alcançou a vida por Jesus? Quem aqui alcançou a vida pelo Evangelho de Cristo? E Jesus fala: quem é o pastor que não vai desesperadamente atrás dessa ovelha? Quem é o pastor que quer perder a sua ovelha? Quem é o pastor que quer perder a sua ovelha?
E ele fala que no aprisco tinham 100. Só que ele deixa as 99 lá para ir atrás dessa perdida. Porque para ele é importante cada alma. A sua alma é importante para Deus. Escute isso que eu estou lhe falando. Talvez essa seja a última oportunidade da tua vida. E Jesus está dizendo: a tua alma tem um valor. A tua alma tem um valor. Você não veio para este culto aqui a passeio. Escute bem o que é isso. Você não veio, você não parou neste local, você não está ouvindo essa palavra ao acaso. Não. É porque Jesus quis te encontrar nesta tarde. Ele quer te encontrar nesta tarde. É por isso que ele empreende todos os esforços possíveis. É por isso que ele toca uma igreja lá em Fortaleza, para trazer cultos como esse, uma palavra como essa, um pregador como esse, para te dizer: a tua alma tem um valor. Ele está querendo te encontrar nesta tarde. Aleluia. Aleluia. Ele está querendo te encontrar nesta tarde. Ele está querendo te encontrar nessa tarde. Ele está querendo te encontrar nessa tarde. E aí, quando a gente não tem uma vida com Deus, a gente não se importa com essas coisas, missionário. Quando a gente não tem um coração disposto para Deus, a gente não se importa. E a gente pergunta: quem é esse que faz uma igreja vir de lá de Fortaleza para isso? Não tem uma igreja aqui em Viçosa? Tem. Mas só Deus sabe os mistérios que Ele quer fazer. Só Deus sabe o que Ele quer fazer. Para aquele povo parece loucura um pastor deixar 99 para trás. Mas não. Aquelas 99 lá já estão guardadinhas. Mas tem ovelhas, muitas ovelhas que são deste aprisco. Jesus fala: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida para as ovelhas. O bom pastor entrega a sua vida às ovelhas. Mas Jesus não tinha morrido, mas ele estava dizendo: eu vou entregar minha vida por vocês. Para que em mim vocês tenhais paz. Para que através de mim vocês possam ter uma vida de verdade. As pessoas se enganam. E como a humanidade durante todos esses anos, elas buscam desenfreadamente realizações, conquistas. Talvez se você perguntar qual é o maior sonho para alguém que não conhece a Cristo, ele vai dizer: o meu maior sonho é ter o carro do ano. O meu maior sonho é conseguir o meu apartamento. O meu maior sonho é poder ajudar minha família. O meu maior sonho é ter realizações pessoais, ser conhecido pelo mundo afora, ser um empresário de sucesso. Mas para nós que conhecemos a Cristo, o nosso maior sonho é um dia se encontrar com Ele na eternidade. Mas por que isso é verdade para nós? É porque o Evangelho nos encontrou. É porque o bom pastor um dia decidiu cuidar das nossas feridas. O bom pastor decidiu empenhar-se, investir esforços para alcançar a nossa alma. Você é resultado de esforços. Você é resultado de pessoas que um dia oraram por você. Você é resultado de pessoas que um dia pregaram a palavra para você. E você se perguntou: quem é esse que se importa com a minha vida? Quem é esse que quer resgatar um idólatra? Quem é esse que quer resgatar um bebarrão, um viciado, um drogado? Quem é esse que se importa tanto comigo? É aquele que sabe o valor que tem a minha alma.
É aquele que sabe o que aguarda uma alma que não tem Deus. É por isso que eu estou pregando tão veemente dessa forma. Porque eu sei que hoje pode ser a tua última oportunidade. Hoje podem pedir a tua alma e o que você entregará. Hoje podem pedir a tua vida e o que você entregará. Se hoje for pedir a minha vida, eu sei para onde eu vou. Se hoje eu partir deste mundo para melhor, porque é melhor mesmo. Viver com Cristo é bem melhor. Viver uma eternidade com Deus é bem melhor. Eu sei para onde eu vou. E a pergunta que eu faço é: você sabe para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? É uma palavra simples, mas é o que Deus tem para falar para você nessa tarde. Porque Ele quer resgatar a tua alma. Ele quer resgatar e fazer você ovelha desse aprisco. Ele quer resgatar a tua alma. Ele quer resgatar a tua alma. E Jesus, ele faz 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida. E a Bíblia diz que quando ele encontra, ele faz uma festa. Quando uma ovelha perdida é encontrada pelo Senhor. Oh, meu Deus. Aleluia. Porque Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe o valor que você tem. E eu estou falando isso porque foi pago um alto preço pela tua vida. Eu estou falando isso porque foi pago um alto preço, Jesus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, distantes de Deus, mas aprove a Deus, moê-lo. Ele estava falando de quem? Do próprio Cristo. Deus, naquela cruz, Cristo se entregou por nós. Derramou o seu sangue carmesim. Derramou o seu sangue, sofreu. Cada lapada que ele levava, ele dizia: é pela Francisca. É pelo João. A Bíblia diz que no Getsêmani, Jesus, ele agoniza. Ele ora 3 vezes ao Pai, o próprio Deus encarnado. Ele ora 3 vezes porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia todo o sofrimento que ele ia passar, e ele agonizando, ele ora 3 vezes. Mas ele não desiste, porque a palavra diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Nós somos frutos desse penoso trabalho, irmãos. Nós fomos alcançados por esse amor que nós não sabemos explicar. Os fariseus diziam: quem é esse? Duvidando de Cristo. Mas os publicanos e os fariseus diziam: quem é esse que me ama? Quem é esse que me ama? Que tira um tempo para me ouvir. Que tira um tempo para falar comigo. Quem é este homem? É Jesus. É Jesus de Nazaré. É o carpinteiro. É aquele que foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou. É esse Jesus que eu estou pregando. Desculpa eu te dizer, mas ele foi o único que morreu por ti. Pode ler tua Bíblia, seja evangélica, seja católica, seja quibanda, seja ubanda. Pode ser qualquer uma, leia. E veja quem foi o Deus que se fez homem, abriu mão de sua glória para morrer por mim e por você. Foi Ele, irmãos. Não foi Maria, não foi José, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi anjo nenhum.
foi Deus encarnado, Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Escute essa palavra. Escute essa palavra. Você que ainda não tomou a decisão de Cristo, tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Pastor presidente leu aqui Romanos 10, que diz que nós temos que confessar a Ele. Com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos. Com o coração nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, mas com a boca nós dizemos, eu quero essa nova vida. Deus tem uma nova vida para você. Deus, Ele tem uma nova vida para você. Ele morreu a nossa morte. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus, Ele não pecou, irmãos. Ele não merecia a cruz. Aquela cruz era minha e sua. Aquela cruz não era de Jesus, era nossa. É tanto que a humanidade estava representada em Barrabás, que a cruz foi feita para Barrabás, não foi para Jesus. Era ele que era para ser crucificado. Barrabás estava representando a humanidade. A cruz não era para Jesus, era para Barrabás. A cruz não era para Jesus, era para mim e para você. Era para mim e para você aquela cruz. Mas Isaías diz, aleluia, que ele foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As dores que hoje nós somos curados estava sobre ele naquela cruz. A depressão que Deus te tirou estava naquela cruz. A doença que Deus te curou estava naquela cruz pregada. Aleluia! Estava lá encranhada, pregada, era para mim e para você. Mas a Bíblia diz, Isaías diz que o castigo que nos traz a paz, essa paz que nós sentimos hoje, foi porque Cristo decidiu nos amar. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse homem? Quem é esse homem que ama esses pecadores? Por suas pisaduras, por suas chagas, por suas feridas, nós fomos sarados. Por suas feridas nós fomos sarados. Por suas feridas nós fomos resgatados, tirados das trevas e feitos filhos do seu amor. Ele decidiu me amar, ele decidiu te amar. Ele decidiu me amar, ele decidiu te amar. E talvez você esteja perdido como esses fariseus. Jesus estava lá. Jesus estava próximo deles. Eles poderiam ter aproveitado a oportunidade, missionário. Mas eles não aproveitaram. Eles poderiam ter aproveitado a oportunidade que estava à porta. Mas eles estavam mais preocupados com posição. Eles estavam mais preocupados em aparecer, em sentar nas melhores cadeiras, nos melhores lugares. Talvez você esteja preocupado em sentar nos melhores lugares, em conquistar essa vida e tudo que nela pode se desfrutar. Talvez você tenha realizações no teu coração e você diz, não, depois que eu conquistar isso eu paro. Mas não, porque a única saciedade verdadeira só há em Cristo Jesus. Você pode ter o carro do ano,
Você pode ter a melhor faculdade, você pode ter o melhor emprego, mas sem Jesus isso é nada. A Bíblia diz que um homem, a terra dele produziu muito. Produziu muito. E ele disse, olha, eu vou largar o meu celeiro. Olha, eu estou sendo abençoado, eu estou sendo próspero. Escute isso. Deus tem algo para você. Eu estou sendo próspero, então eu vou alargar meus celeiros para que eu possa juntar mais. E brada uma voz dizendo, tolo! Hoje mesmo pedirão a tua alma, não vai dar tempo de alargar celeiro nenhum. Não vai dar tempo de conquistar mais nada. Hoje mesmo vão pedir a tua alma. E o que tem tu para dar? Se essa pergunta fosse feita a mim, primeiro que não seria, porque eu não sou tolo, glória a Deus, aleluia. Mas se ela fosse feita a mim, o que tu tens para dar? Eu já dei, já entreguei a minha vida a Jesus. Eu não tenho mais nada, eu dei tudo que eu tinha a Ele. Eu dei tudo que eu tinha, eu dei meu coração, eu dei minha vida, e por essa vida eu me gastarei. Eu não estou perdendo tempo aqui, não estou tomando teu tempo. É porque eu sei para onde vai uma alma sem Deus. Eu sei o que é viver uma vida distante de Deus. O peso, o fardo do pecado. Eu sei o que é isso. Mas Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai meu jugo. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Talvez você chegou aqui simplesmente porque foi um convite, simplesmente por conta de alguma coisa, ou por conta da família, ou você chegou aqui simplesmente porque simplesmente você chegou. Você não sabe como chegou aqui. Mas você está aqui. Deus fala aos presentes. Deus ele está falando com você nesta noite. Deus ele está falando com você nesta noite. Tem pessoas aqui que não entregaram a sua vida a Jesus ainda. Tem pessoas aqui que estão lutando consigo mesmo. Que estão pensando, eu sou novo ainda. Eu vou conquistar muitas coisas. Eu não tenho tempo para esse Jesus agora. Mas deixa eu te dizer, quem aceita Jesus não é aquele que não tem nada para fazer, não. Na verdade é aquele que entendeu que ele entregou o seu tudo por mim. Deus entregou o seu tudo para resgatar uma humanidade pecadora. Ele entregou tudo que ele tinha, o seu filho. Ele entregou a melhor oferta na cruz, o seu filho. A Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, se fez homem, homem de dores. Jesus olhou para a humanidade e disse, não tem ninguém que possa reconciliar essas ovelhas. Não tem ninguém perfeito o suficiente para pagar pelos pecados dele. Então eu vou lá entregar a minha vida e pagar o preço que eles não poderiam pagar. Eu vou lá pagar um preço que eles não poderiam pagar. E ele entrega a sua vida. Ele entrega a sua vida. Ele está lá na cruz com os braços abertos dizendo, venha. Ele morreu na cruz por mim e por você. Dizendo, venha. 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 Você que está cansado dessa vida, venha. Mas você também, que muitas das vezes não está cansado, mas entendeu essa palavra. Deus ele não quer salvar apenas o seu irmão,
o seu pai, sua mãe, o seu tio, sua avó, o seu avô. Deus, Ele quer salvar a tua alma. Deus, Ele quer salvar o teu coração.